paz do Senhor, que bom, nós estamos aqui já no 6º vídeo desse primeiro trimestre da carta aos Hebreus. E eu sou grata a Deus por mais essa aula e sou grata a Deus também por você estar aqui no meu canal e fico muito feliz de estar contribuindo com algumas pessoas com este comentário a respeito da carta aos Hebreus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de escola bíblica dominical. E para mim é um prazer muito grande ter você aqui pela primeira vez. E você que já está aqui pela segunda ou pela terceira vez, o meu carinho mais uma vez pela sua presença e quero agradecer a todos aqueles que têm comentado, demonstrado seu carinho no meu canal. E no final da nossa lição, você fique até o final desse vídeo, eu vou mandar um abraço carinhoso para todos aqueles que têm comentado no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre perseverança e fé em tempo de apostasia. Neste capítulo 6, o escritor aos Hebreus, ele vai estimular a fé daquela comunidade judaica cristã. O escritor aos Hebreus, ele tem uma preocupação enorme em relação àquela comunidade. Ele estava escrevendo para crentes. A advertência que ele está dando neste capítulo era para crentes. A exortação era para crentes e não para desviados ou descrentes. E tampouco era para aqueles que estão dentro da igreja e não experimentaram nada ainda no reino de Deus. E ele vai enfocar neste capítulo o perigo da lentidão e da regressão espiritual e vai incentivar aquela comunidade que avançassem em direção à maturidade espiritual. E ele vai falar do perigo que eles estavam tendo se apostatassem da fé, poderia ser irreparável e que a fé cristã deles ficaria impossibilitada de ser restaurada. Às vezes algumas pessoas questionam, será que os cristãos daquela comunidade, eles estavam desviados? Não, eles não estavam desviados. Essa carta é apenas uma advertência, né? Ela é apenas uma exortação para que eles não continuassem naquela lentidão espiritual. A vida cristã, ela é dinâmica e ela deve ser dinâmica. E é necessário que se vá além dos primeiros passos. É avançar em direção à maturidade. E isso não estava acontecendo naquela comunidade. E hoje nós enfrentamos estes mesmos problemas dentro da igreja, dentro das nossas igrejas. Crentes que não amadurecem espiritualmente e necessitam sempre de leite. E sem maturidade espiritual, o crente ele vai ficando negligente. E nós vamos falar aqui nessa lição. Nós vamos falar de perseverança. O que é perseverança? Do grego, upomoné. É constância, é tenacidade, é a capacidade que o crente recebe do Espírito Santo para permanecer fiel até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar também de fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, as coisas que não se veem e se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e nós vamos ter uma lição a respeito deste capítulo. Literalmente, fé é crer no que não existe, é crer no que não se vê, é crer no existente, é trazer à realidade o invisível. É a confiança que nós depositamos em todas as providências de Deus. É crer que Deus está no controle
de tudo. Fé é a convicção que nós temos de que a palavra de Deus, ela é a verdade. E nós falaremos também sobre apostasia, que é o abandono premeditado e consciente da fé cristã. E nós temos o exemplo sobre essa apostasia. Muitos judeus cristãos, eles se sentiam longe da comunidade judaica e deixavam a fé cristã e voltavam aos rudimentos da lei mosaica e ao pomposo cerimonial levítico. Mas no segundo tópico nós vamos falar mais aprofundadamente, mais profundamente a respeito de apostasia. E é sobre isso que nós vamos falar nesta lição. Nós podemos imaginar o que aqueles novos crentes, aquela nova comunidade judaica cristã estava vivenciando. Os sacrifícios no templo, eles continuavam dia e noite, ano após ano, sendo executado. Então, para eles era muito difícil assimilar estas coisas, e ter no seu coração que Jesus Cristo era o sumo sacerdote deles e que eles não precisavam mais sacrificar nem levar animais. E o escritor aos Hebreus, ele vai exortar esta comunidade que não se apostatem da sua fé, das verdades do Evangelho, não se afastassem do Evangelho de Jesus Cristo. E no primeiro tópico nós vamos falar sobre a necessidade do crescimento espiritual. E o nosso comentarista nessa lição, ele vai abordar a respeito dos rudimentos. São poucos comentaristas bíblicos que abordam a respeito destes rudimentos, os primeiros rudimentos da nossa fé cristã. E o nosso comentarista, ele trouxe, nesses primeiros versículos do capítulo 6, a respeito dos rudimentos cristãos. No primeiro ponto é indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. O escritor aos Hebreus, ele não está dizendo que os rudimentos, isto é, o que são rudimentos? É que são elementos básicos de qualquer doutrina ou ciência. No Novo Testamento, esses rudimentos são as primeiras verdades ministradas ao novo convertido. E o progresso da fé, portanto, exige que se passe dos rudimentos às verdades mais profundas acerca da fé e do conhecimento divino. A primeira mensagem que o descrente ouve é a mensagem do arrependimento. João Batista, ele pregou a respeito do arrependimento. O batismo de João Batista era para o arrependimento. A mensagem que Jesus veio trazendo naquela época era a mensagem do arrependimento. E foi a ordem dada por Jesus para os discípulos para que eles pregassem o arrependimento. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. O arrependimento, ele faz parte do processo da salvação que nós estudamos no último trimestre do ano de 2017. Nós falamos sobre toda a doutrina da salvação e falamos sobre cada passo do processo da salvação. E o arrependimento, ele faz parte do processo da salvação. Então, é a primeira mensagem que nós ouvimos, é crer no Senhor Jesus, arrepender dos nossos pecados, sermos regenerados. Essa é a primeira mensagem do processo da salvação. E depois, ser salvo, arrependemos e depois somos salvos. Paulo escreveu que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está em Romanos capítulo 1, versículo 16. E somente o que crer e for batizado será salvo. Está em Marcos 16, 16. Só que os leitores, eles queriam continuar ouvindo esta mesma mensagem
a respeito de arrependimento e de fé, e queriam ser ensinados a respeito dessas mesmas doutrinas. Eles estavam estacionados no tempo. Quando o cristão ele não alcança a maturidade espiritual, o pastor, o dirigente, o ensinador, ele precisa sempre estar batendo na mesma tecla, como se as pessoas fossem novos convertidos, como se nós estivéssemos ainda discipulando essas pessoas. E aí não resta tempo para aprofundar nas verdades bíblicas. Agora, diz o escritor, já não era mais necessário ensinar sobre arrependimento, pois arrependimento e fé fazia parte do processo da salvação. No segundo ponto, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Aqui está o segundo bloco doutrinário, em Hebreus capítulo 6, versículo 2. A referência aqui é do batismo cristão, em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Talvez eles estavam em dúvida a respeito do batismo, se era certo, se não era, né? Hoje, às vezes nós encontramos as mesmas polêmicas dentro da nossa igreja. A pessoa que veio de outra igreja precisa batizar de novo, a pessoa que veio de outra religião precisa batizar, e as pessoas se detêm neste mesmo assunto que é do início da nossa fé. O batismo, ele é uma confissão pública, né? São atos exteriores. E Jesus mesmo disse que o que crer e for batizado será salvo. Na igreja primitiva, o batismo em águas, ele era feito em razão do arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo, ele não possuía e nem possui poder salvífico, mas ele é uma ordenança. Jesus diz que todos que creem, eles devem ser batizados. Mas o batismo em si, ele não perdoa pecados, não salva as pessoas, né? Ele é uma confissão pública. Porque o que nós diríamos do ladrão da cruz, que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador na última hora e foi salvo? Jesus disse que ele estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso. É um testemunho público da fé em Cristo, mas é uma ordenança de Jesus. O novo nascimento, e ele é somente administrado ao crente, mediante arrependimento e confissão e fé. Uma pessoa não pode batizar simplesmente porque ela se encanta com esse rito, né? Com esse ritual. Não, ela precisa ter arrependido, ela precisa crer nas verdades do Evangelho, aí então ela faz a sua confissão. E também ele fala sobre a doutrina da imposição de mãos, que era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Está em Atos capítulo 6, versículo 6. Também a imposição de mãos é usada para abençoar outras pessoas. Está em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 15. Também fala a respeito em relação ao batismo com o Espírito Santo. Está em Atos capítulo 8, versículo 17 e o 19. Fala também na comissão para uma obra específica, está em Atos capítulo 6, versículo 6 e Atos capítulo 13, versículo 13, né? Quando foram separar os diáconos para aquela grande obra. E também é usada a imposição de mãos na concessão de dons espirituais através dos presbíteros, que está em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 14. Eram atos exteriores e aqueles crentes estavam presos nesses primeiros rudimentos, né? Estavam sendo lentos e negligentes para se aprofundarem nas doutrinas de Cristo, nas verdades do Evangelho, de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente sumo sacerdote de todas as nações. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre
indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. São assuntos que eles devem estar bem firmes em nossos corações, desde quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né, e batalhamos pela nossa fé. Para um descrente, você tem que elucidar o fato que Jesus ressuscitou e que o juízo vindouro é uma realidade. São a fonte de esperança para os cristãos. Os apóstolos, eles davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Jesus. Está em Atos capítulo 4, versículo 35. O escritor estava dizendo para seus leitores que eles precisavam também ter paciência para alcançar a promessa. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36 e o 37. E que faltava pouco tempo para Jesus voltar. Mas eles não podiam parar por aí. Eles tinham que avançar. Este texto de Hebreus, ele não isenta nenhum cristão de obediência a todos estes itens, né? Infelizmente, tem muitas seitas que pegam esses 3 primeiros versículos da carta de Hebreus no capítulo 6 e disse que o mesmo escritor disse que era banalidade esses atos exteriores. Ele não está banalizando os primeiros rudimentos da nossa fé, nem o arrependimento, nem o batismo, nem a salvação, nem a ressurreição e nem o juízo de Deus. Ele não está banalizando estas coisas. Ele apenas está alertando a não estacionar nestas doutrinas. Porque se nós negarmos o batismo e o arrependimento, nós também teremos que negar o juízo final, a fé em Deus e todas as demais doutrinas bíblicas, né? Processo da salvação, nós precisamos de todas essas coisas e depois nós vamos aprofundando nas verdades do Evangelho. O que ele está querendo dizer é não estar falando sempre das coisas exteriores. Estas doutrinas, elas já devem estar estabelecidas em nossos corações. Elas têm o seu lugar, mas às vezes consomem muito tempo, né, de ensinamento e nós poderíamos estar aproveitando em outras coisas, aprendendo outras verdades da palavra de Deus. Este é o alerta do escritor aos Hebreus. Ele não estava banalizando os primeiros rudimentos da nossa fé. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a necessidade da vigilância para quem foi iluminado e regenerado. Nós não podemos baixar a guarda nunca na nossa jornada espiritual, na nossa jornada de fé. Nós precisamos estar sempre vigilantes e sóbrios, né, mergulhados na palavra de Deus e perseverando. O pecador humilhado e regenerado, que se declara culpado e clama por misericórdia, ele não tem motivos para se desesperar a partir deste texto. Também não prova que uma pessoa que já tenha se tornado uma nova criatura em Cristo se torne um apóstata definitivo, um apóstata definitivo. Tem gente que fala, então, como que está a minha situação? Será que eu já me afastei da fé, das verdades bíblicas? Enquanto nós estamos preocupados com isso, é um sinal de que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, que o nosso coração ainda não está endurecido quanto às verdades bíblicas. O escritor, ele não está falando da queda de meros crentes professos, ou daqueles de que nunca foram convencidos e que nunca foram influenciados pelo Evangelho. Estes não têm do que cair, né? Eles já são caídos, já são hipócritas. O escritor também, ele não fala de desvios temporários, né? Tem pessoas que, às vezes, por algum momento, está vivenciando uma fraqueza e se afasta um pouco
mas ele ainda não apostatou da fé. E ele tampouco está aqui para representar os pecados dos cristãos que caem por força das tentações. Às vezes as pressões externas são grandes demais e a pessoa não está vigilante e, infelizmente, muitos caem e cedem às tentações. Ou ele não está falando aqui do poder de alguma luxúria carnal. Esta queda de que o escritor fala é daqueles que renunciam aberta e claramente a Jesus Cristo, que renuncia e luta contra a causa de Cristo e o seu povo. E tudo isto depois de terem recebido o conhecimento da verdade e experimentado a boa palavra de Deus. São para estes que esta carta ela é direcionada. A estes, sim, é impossível que sejam renovados outra vez para o arrependimento. Não que o sangue de Jesus Cristo não tenha poder para isso, mas porque este pecado de apostasia, ele se opõe ao arrependimento e a tudo que nos leva a ele. Infelizmente, os maiores desvios dentro das igrejas são de pessoas que já estiveram mergulhados na boa palavra de Deus. Já vivenciaram todas as delícias do reino de Deus. Já receberam todas as bênçãos celestiais. E aí, lentamente, vão se afastando das verdades bíblicas e se opondo às verdades que Jesus Cristo deixou para nós. A graça, ela não é irresistível. Nós estamos falando isto sempre. E também a graça, ela não é incondicional. Nós já falamos sobre as promessas de Deus, que são condicionais e as que são incondicionais. Apostasia significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo. Então, a apostasia, ela só é possível para quem já experimentou a salvação. Às vezes alguém vê uma pessoa que nunca aceitou Jesus, vive lá na sua ignorância, e às vezes nós falamos, olha, veja bem aquele apóstata. Não, a apostasia é para quem já experimentou a salvação e as boas verdades de Deus, as delícias da palavra de Deus. Ele já experimentou a regeneração, o novo nascimento, e ele já experimentou a renovação pelo Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 8, versículo 13. Não é uma simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. E a apostasia, ela pode envolver dois aspectos. O teológico, que é rejeitar todos os ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou apenas alguns deles. E a apostasia, ela pode ser também moral. Aquele que era crente, ele deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Isaías capítulo 29, versículo 13, Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28. A consequência da apostasia é decair da fé. O que é decair? Decair é a diminuição de algo ou perda de algo. É entrar em decadência espiritual. Quantos escândalos nós vemos no meio cristão? As pessoas fazem com que outros inconversos, critiquem e zombem do Evangelho por causa destes que decaíram da sua fé, apostataram das verdades bíblicas e já são apóstatas
e ainda continuam insistentemente querendo pregar a palavra de Deus. Esta advertência a respeito da apostasia e para que eles não decaíssem da sua fé é para os crentes, para os salvos em Cristo. A Bíblia, ela nos exorta do perigo fatal da apostasia e nos alerta a perseverar na fé e na obediência. Esta carta, ela é um alerta para nós se quisermos alcançarmos a salvação final. Como sabemos se nós estamos apostatando ou não da fé? Por falta de fé, o crente ele deixa de levar a sério as verdades e exortações, advertências e promessas da palavra de Deus. Quando nós somos influenciados de tal modo pelas verdades, entre aspas, do mundo, que o crente deixa de se aproximar de Deus. Infelizmente, muitos cristãos hoje, eles começam a comparar as verdades do mundo com as verdades de Deus e ele vai deixando de se aproximar das verdades de Deus e se aproximando das verdades do mundo. Infelizmente, hoje, aqueles que provaram as delícias celestiais. Então, essas pessoas são influenciadas pelas verdades do mundo. Quando o crente, ele já tolera o pecado em sua vida, quando ele já não ama mais a retidão e ele já não está aborrecido com a iniquidade, isto já não mais o incomoda, ele já não faz mais caso da voz do Espírito Santo. Então ele endurece o seu coração e aí quando nós endurecemos o nosso coração, nós entristecemos o Espírito Santo e nós o extinguimos da nossa vida. Aí este tabernáculo, que é templo e morada do Espírito Santo, ele é profanado. Aí então o Espírito Santo se afasta totalmente daquele que um dia já foi cheio do Espírito Santo. Nós podemos ler em Efésios capítulo 4, versículo 30, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Juízes, capítulo 16, versículo 20, e Salmo 51, né? Salmo não tem capítulo, gente. Salmo 51 e no versículo 11. A pessoa que peca deliberadamente chega a um ponto que não há como voltar mais, não há retorno. Essa era a preocupação do escritor, para que aquelas pessoas não se apostatassem. Porque chega um tempo que não há como voltar mais. O coração já está endurecido de tal forma, a mente já está cauterizada de tal forma, que não há retorno. Não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. Há um limite para a paciência de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 a 14, no caso de Eli. Mateus, capítulo 12, versículo 31, 32, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que também chega um ponto, é um ponto que não tem retorno. Ninguém sabe onde é este ponto de retorno. Nós não sabemos quanto tempo Deus suportará um e outro. Mas o que nós sabemos é que chega um ponto em que não há mais retorno para arrependimento e salvação. E esta era a preocupação do autor com aqueles crentes que provaram todas as delícias do reino de Deus. Esta deve ser a nossa preocupação. Eles provaram da bondade de Deus e, infelizmente, muitos já se apostataram, mas são enganados por seus corações e acham que ainda são verdadeiros crentes
com as suas verdades. Eles acham que ainda estão servindo ao reino de Deus com as suas verdades, quando na verdade eles já decaíram da fé. O endurecimento de coração e o rejeitar a voz do Espírito Santo pode sim a pessoa ser enganada por ela mesma. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Nós devemos seguir os conselhos de Paulo e fazermos sempre uma autoavaliação. Nós precisamos examinar a nós mesmos todos os dias. Essa autoavaliação, ela deve ser feita. Se as nossas atitudes, se o nosso jeito de proceder, não apostatamos da fé. Não estamos mais crendo nas verdades do mundo do que nas verdades de Deus. Não podemos desprezar de forma nenhuma a graça de Deus. E outra coisa, ninguém se desvia de uma hora para outra. A apostasia, ela é gradual dentro da mente do crente. E agora, ele sendo um apóstata, ele hostiliza com as suas atitudes a Cristo e o crucifica de novo e o leva ao vitupério, né? Os mesmos sentimentos que aquelas pessoas tiveram quando crucificaram a Jesus. As pessoas que negligenciam a sua fé, apostatam da fé, elas fazem as mesmas coisas com Cristo hoje, né? Com a sua hipocrisia, com o seu cinismo. Elas hostilizam a palavra de Deus. Elas hostilizam as verdades de Deus. É uma hostilidade incessante em relação a Cristo. Aqueles cristãos, eles não tinham apostatado da fé. Era apenas uma advertência, pois a apostasia era um perigo real para eles, né? Eles estavam sendo negligentes e lentos em aprender. No terceiro tópico e último, nós vamos falar sobre a necessidade de confiar, a necessidade de crer nas promessas de Deus. Às vezes, nós achamos algumas pregações pesadas demais. O escritor, depois de suas advertências, ele ponderou, mudou o tom da carta. Ele os chama de amados e que deles esperava coisas melhores a respeito da salvação. Então, às vezes nós ouvimos uma palavra forte, né? Nós pensamos, hoje a mensagem foi forte demais, né? A advertência aqui do escritor aos Hebreus, ela foi forte, mas depois ele muda o tom, porque ele estava escrevendo porque ele amava aquela comunidade. Ele não queria que acontecesse com eles o que ele sabia que tinha acontecido com vários cristãos naquela época. E ele revela o seu amor por eles, né? Chama-os de amados. Quer dizer, estou expressando aqui que eu estou escrevendo essa exortação porque eu amo vocês de verdade, né? Ele estava revelando o seu amor. E ele começa a declarar como eles haviam trabalhado na obra de Deus e em prol do reino de Deus. E como eles tinham sido expostos ao sofrimento, aos insultos, não se importaram de perder os seus bens por amor a Cristo, né? Naquele tempo, os bens dos cristãos eram confiscados, eles perdiam tudo por causa do amor. E eles serviam o povo de Deus. E o escritor estava dizendo para eles, olha, o que vocês fizeram não passará em branco na memória de Deus de jeito nenhum, porque Deus, Ele é justo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Deus não esquece do nosso trabalho na sua obra. Há sempre uma recompensa para nós da parte de Deus. E era para eles mostrarem diligência até o fim, até o retorno de Cristo, né? A palavra de Deus fala que felizes são aqueles que, quando o Senhor voltar, nos achar servindo assim, com fidelidade. Eles deviam ter esperança
A confiança deles devia estar baseada na palavra de Deus. E o escritor, ele cita Abraão para que seja imitado, que por causa da sua fé, ele alcançou a promessa. É ficar firme diante do que foi prometido e ficar firme até aquilo que foi prometido seja alcançado e cumprido por parte de Deus. A promessa que Deus fez a Abraão foi o fundamento de todas as promessas. É o nosso exemplo, Abraão, de quem soube esperar com paciência. 25 anos ele esperou por seu filho Isaque. Está em Gênesis 21:5. E esperou 65 anos para poder ver os seus netos. Está em Gênesis capítulo 25 e 26. Então Abraão é o nosso exemplo de fé, de perseverança, né? E certeza de que as promessas de Deus, elas irão se cumprir todas. Jesus disse que passarão a terra e o céu, mas a sua palavra não passará. Elas vão ser todas cumpridas, né? Todas as promessas. E o escritor está confortando aos seus leitores que continuassem firmes nas promessas e na esperança, com paciência. Nós somos exortados a imitar a fé e a paciência de Abraão, esperando o cumprimento das promessas. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de perseverança, fidelidade e esperança. E ele é o nosso precursor. Precursor é quem vem à frente, né? Nosso comentarista fala que dá uma ideia de um batedor militar que vai na frente, abrindo caminho para que os outros possam passar. Jesus, ele entrou no Santo dos Santos por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Sua ida antes de nós aos céus significa que nós também o seguiremos. Nós trilharemos o mesmo caminho que Jesus trilhou, mas nós precisamos perseverar, obedecer e sermos fiéis. Os céus, este é o nosso destino. Nós viveremos para sempre na gloriosa presença de Deus. O antídoto para a apostasia espiritual é a renovação da esperança. E a esperança é a motivação para a nossa fidelidade e o nosso amor contínuo a Deus. É a base de tudo. E a base de tudo é a nossa esperança nas promessas de Deus. Portanto, devemos ouvir essa exortação e continuarmos firmes em nome de Jesus. Amém? Espero ter contribuído com este comentário para a sua aula deste domingo. Que o Espírito Santo te abençoe e que você tenha uma aula maravilhosa, que nós possamos colocar em prática esta palavra e que nós possamos vivê-la, né, em nossas vidas. Amém? E eu quero aqui mandar um abraço carinhoso para todos vocês que têm comentado no meu canal, nas minhas aulas. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu agradeço profundamente de coração cada oração, cada palavra de incentivo, e eu fico feliz que eu tenha contribuído com algumas pessoas. E eu quero mandar um abraço para o nosso querido irmão Ismael Filho, para Sônia Isabel, para Jairo Ferreira, para o Weiver Z, para o nosso irmão José Santana, para Silas Viana, Vera Lúcia, Guilherme Cruz, Eliseu Messias, Paulo Roberto, Vanusa Ribeiro, Daniel Souza, a nossa irmã Lisa Almeida, Roseni Rodrigues, Ana Paula, Cláudia Santos, Karen Letícia, Neide Castro, irmã Elisama Ferreira, irmã Vânia Oliveira, Samuel Rocha, Degrau Gestão Contábil, Paula Silva, Eufrásia Alves e Lindalva Lima Abreu. E se seu nome não foi falado hoje, no próximo vídeo eu vou mandar mais abraço e que Deus em Cristo continue te abençoando sempre. E eu te aguardo aqui
no nosso próximo vídeo. Amém? Um forte abraço para todos.